Alessandra, queria começar te perguntando, a gente tem quase 1 milhão de crianças e adolescentes ainda fora da escola. E nós assinamos também o novo Plano Nacional de Educação, que é 26, 36, né? 10 Isso. anos. O que muda na prática? Esse 1 milhão de crianças vão para a escola agora? Não é possível? Na verdade, sim, realmente são números assustadores, né? Queria iniciar a minha fala, né, agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui e falando que a minha fala não é, né, institucionalizada, né? É a fala de uma especialista em educação e de alguém que estuda a educação, né? Eu não falo pela universidade, mas apesar desses números, né, a gente fica pensando assim, nossa, o PNE vai dar conta disso, né, que é a sua pergunta. Eu costumo fazer uma analogia que o Plano Nacional de Educação é como se fosse um planejamento de uma viagem, né? Então, você vai planejar uma viagem, você vai querer o melhor na sua viagem, né? Então, a gente vai colocar aquilo que é melhor. O Plano Nacional, ele é um plano que ele é construído coletivamente. Então, foram escutados o Distrito Federal, os estados, os municípios, para estabelecer esse plano, né? Então, é um planejamento de longo prazo, né, 10 anos, que existem metas, objetivos, que seria o ideal. Não sabemos se vamos conseguir, tanto que o plano anterior não conseguimos atingir todas as metas, né? Mas Uma das metas era a gente ter tem mais crianças mais na crianças na escola? escola, sim, Aham. né? Essa é uma meta constante. A diferença desse plano agora é que não somente a questão da inclusão dessas crianças, mas da permanência, né? Então, isso também é algo importante. Não adianta a gente só ter o acesso, mas como essa criança vai permanecer e quais as condições que a gente vai dar para que essa criança permaneça dentro do ambiente escolar e realmente finalize a sua trajetória, né? Então, assim, existem muitas dificuldades. A gente tem um país que é um continente praticamente, né? Não é uma dimensão continental. Então, nós temos realidades muito diversas, né? Então, existem muitos impactos que ainda vão de encontro, né, batem de frente com esse plano nacional. Mas eu costumo dizer também que, como um planejamento, já é alguma coisa, né? A gente já tem um norte para onde a gente quer seguir, o que a gente quer e como que a gente quer fazer com que isso aconteça. Precisa de recurso, precisa de uma série de questões que, como eu fiz analogia com um plano de viagem, né? Você tem um pneu fura no carro, né? Você tinha recurso pensando para essa viagem, mas aí você tem que realocar esse recurso, né? Então, uma série de condições que, por ser um país com essa diversidade e essa diferença, isso impacta muito, dificulta muito. Alessandra, o que faz criança fora da escola? Porque, obviamente, as crianças que estão fora da escola estão em extremo processo de vulnerabilidade, né? Em todos os sentidos, social, né? Enfim, vulnerabilidade financeira. O que faz elas fora da escola? É a falta de conhecimento dos pais de que a criança tem que estudar, ou é aquela história de que precisa trabalhar para poder me ajudar? O que acontece? Bom, nós temos uma série de questões, né? Essas que você acabou de falar, nós temos situações em que as crianças precisam, dentro do meio rural, por exemplo, né? Que essas crianças precisam acompanhar os pais. Então, a gente tem também políticas públicas para isso, mas nem sempre consegue atender, né? Então, nós temos essa dificuldade, a questão econômica do país, né? A própria questão econômica faz com que a criança precise trabalhar muito antes do tempo, né? Então, isso também impacta muito, né? O ideal seria que a gente não precisasse disso, mas existem políticas públicas para tentar dar conta, né, dessas questões, mas nem sempre dão conta exatamente pela realidade e diversidade do nosso país. Então, quem está fora da escola geralmente é por condição econômica e questão social, né, questão social mesmo, né, e às vezes também pela falta de instrução até dos próprios pais, né. Então, por exemplo, tem casos de situações em que as pessoas estão no processo de, eu preciso me incluir, eu preciso estar nas instituições, até nas instituições superiores, quem tem formação tardia, né? Mas eu não posso, por quê? Porque eu preciso trabalhar.
eu preciso trazer recursos para dentro de casa. E alguns discursos como educação não é tão importante, é importante você trazer o recurso primeiro para casa. E aí isso acaba sendo, né, eu não trabalhei, eu passei a vida inteira, desculpe, eu não estudei, eu trabalhei a vida inteira, então você também tem que trabalhar, né? Então aí às vezes acontece isso com um adolescente, né, um garoto de 14, 15 anos chega até essa idade e aí ele acaba tendo que sair da escola para ajudar no recurso da família. O que diz esse novo PNE de 26 a 36? Qual é a expectativa de crianças na escola? Hoje a gente tem 1 milhão fora. A ideia é que a gente tenha quanto fora da escola? Por lei, nós não deveríamos ter nenhum. É zero. Zero. Né? Por legislação, na legislação, na LDB mesmo, a gente não deveria, toda criança tem que estar na escola, né? O Plano Nacional de Educação ele traz uma série de metas e de objetivos que falam sobre desde a educação infantil até o ensino médio. E com o diferencial de trazer não somente, como eu falei anteriormente, o acesso, né? Então isso está muito claro no plano, acesso, permanência e conclusão. Então são questões diferenciadas, né? E para eu trazer o acesso, eu preciso realmente trazer um maior número de matrículas. Além disso, manter essa criança na escola também é algo, um diferencial. Eu preciso de alimentação, eu preciso de outras questões para manter essa criança na escola. Uma outra perspectiva é a educação integral, né? Também está no Plano Nacional de Educação. Então, você ampliar a jornada escolar, né? Para que a criança possa ficar na escola, passar o dia na escola, atividades diversas. Então, Brasília, a gente vê um diferencial muito grande. Você tem as escolas parques, você tem outras possibilidades de trabalho. Não é a realidade de todo o país, infelizmente, né? Mas o ideal é esse e é algo que está sendo buscado, né? Então, a gente precisa... Eu sempre falo assim, eu sou uma defensora da educação pública e eu sou uma defensora de políticas públicas na área de educação, porque por mais que elas não sejam o ideal ainda, mas elas já estão sendo traçadas e isso é muito importante, que alguém olhe para isso, que quem olhe que tem gente pensando em políticas públicas para a educação, né? E a gente precisa realmente ainda ampliar muito pela realidade do nosso país mesmo.